As Crônicas de Edim, Os Escolhidos. Uma fantasia inesquecível. Alistair McGrath. Capítulo 12. Júlia e seus companheiros galoparam para dentro do lado oeste da floresta. O sol aparecia lentamente atrás deles e os banhava com seu brilho vermelho. Lucas controlou o cavalo, verificando se os companheiros estavam seguros e não eram perseguidos. Uma vez que estivessem bem dentro da floresta, estariam a salvo. Ninguém, a não ser aqueles que habitavam na mata, conhecia suas trilhas e caminhos secretos. Pessoas de fora se perderiam em questão de minutos, estariam cercadas pela selva e sem meios de encontrar o caminho para sair. Em algumas partes da floresta, a luz do sol nunca penetrava na densa cobertura de folhas, e Lucas e seus seguidores tinham feito sua base na região mais escura e impenetrável. Ali estavam muito bem escondidos. Enquanto o sol nascente começava a dissipar a névoa, eles entraram na floresta. Júlia olhou ao redor. Ela já estivera ali antes, mas não tinha nenhum ponto de referência para ajudá-la a encontrar o caminho. Ela estava grata aos que cavalgavam com ela, pois não era uma boa amazona e não teria conseguido controlar seu cavalo sozinha. Mas os cavalos, seguros de si, pareciam saber aonde iam. Eles não precisavam de orientação, e depois de uma hora andando, pararam numa clareira. Todos desceram dos cavalos, aliviados, esticando as pernas depois da cavalgada. Lucas os reuniu e apontou em direção a algumas toras empilhadas numa das extremidades do espaço aberto. Descansaremos aqui por alguns minutos. Os cavalos não nos acompanharão mais. Eles já fizeram seu trabalho, e o fizeram muito bem. Ele se curvou diante dos 5 cavalos, e eles abaixaram as cabeças brevemente em resposta, antes de saírem galopando por uma trilha que Júlia não havia notado. Ela queria saber para onde os cavalos iriam. Tinha tantas perguntas que não sabia por onde começar. Como Helena e Alice escaparam do palácio? Para onde a estavam levando? Mas ela percebeu que aquela não era hora de fazer perguntas. Era hora de agir, não de conversar. Júlia sentou-se numa tora. Uma túnica verde escura do seu tamanho estava pendurada nos galhos. Ela olhou à sua volta e percebeu que os outros estavam tirando os mantos pretos e colocando as túnicas, camuflagem. Os mantos estavam sendo enterrados num buraco atrás das árvores. Eles não deixariam indícios. Ela se trocou rapidamente, descartando os pesados brocados do castelo, e se virou para continuar a viagem. Lucas acenou com a cabeça, aprovando e gesticulando em direção à outra trilha que ia da clareira para a floresta mais densa. Essa é a estrada que temos de seguir. Estamos quase no fim da viagem, mas devemos permanecer em silêncio. O barulho pode ser ouvido mesmo na floresta. Dizem que as árvores têm ouvidos, e ninguém pode saber que passamos por esta trilha. Então, mantenham-se calados e sigam-me. Os 5 viajantes andaram pela trilha. Lucas liderando e seu companheiro acompanhava no fim da fila. Não demorou muito até chegarem ao destino. Júlia não tinha dúvida de onde era. Eles estavam de volta ao jardim secreto que Pedro e ela haviam descoberto em seu primeiro dia em Edim. Mas ela tentava não pensar em Pedro, pois só a faria ficar zangada. Além disso, Júlia tinha certeza de já ter problemas suficientes para ocupar a sua mente, sem se preocupar com essa traição. Os 5 viajantes entraram no jardim. Monge Gaio se levantou para recebê-los, cumprimentando Júlia e abraçando os outros 4. Vocês se saíram bem, disse-lhes.
Gaio acenou para que se sentassem com ele à mesa que aparecera perto do trono, coberta com pães frescos e frutas deliciosas. Ele sorriu para os visitantes. Agora podemos conversar em segurança. Estamos muito para dentro da floresta para que algum lacaio dos tenebrosos lordes nos encontre. Existem águias colocadas de sentinelas por toda esta região, e elas saberão o que fazer se algum estranho se aproximar. Teremos abundância de avisos. Ele se virou para Helena e Alice, acenando com a cabeça. Faz muitos anos que vocês estiveram nesse jardim, não é? Alice sorriu para Lucas. Desde que eu era criança e fui levada para servir no castelo, ela disse. Nunca pensei que este dia chegaria. Vamos ajudar os outros a escaparem logo, Lucas disse, tocando amavelmente seu braço. Teríamos feito isso esta noite se tivéssemos mais cavalos. Helena estava olhando ao redor, absorvendo tudo à sua volta. Gaius, o lugar está em ruínas. O que aconteceu com o jardim? Com a fonte? Com tudo? O monge acenou com a cabeça. Sua expressão era austera. É como você diz. O jardim espelha a condição de Edim e está num triste estado de ruína e decadência. Mas quando Edim for renovada, esse jardim mais uma vez se tornará o lugar que Marcos conheceu. Nem o jardim que você conheceu se comparará a ele. Esse dia está próximo. Seu olhar moveu-se para Júlia, que tentou de repente parecer muito pequena. Os honrados estranhos chegaram, ele disse suavemente, e o Senhor dos Exércitos visitará e restaurará seu povo. Ele viu nosso sofrimento nas mãos de nossos opressores, e o tempo chegou. Ele providenciou um libertador que anulará o poder dos tenebrosos lordes. Júlia corou, sem saber exatamente o que falar. Como ela poderia salvar alguém ou alguma coisa? Pedro sempre costumava importuná-la por ser desajeitada e boba. Como uma menina de 13 anos poderia salvar uma nação de tal perversidade? Mas alguém teria que fazer isso. Talvez ela ainda tivesse que descobrir a si mesma. Tudo parecia tão improvável. Mas como ela poderia ir embora, deixando para trás tamanha necessidade? Gaius acenou com a cabeça para Júlia, parecendo ler seus pensamentos. Ninguém está pronto para que o mundo vire de cabeça para baixo, minha querida. E então nós a trouxemos aqui para que você se prepare para o que está por vir. O que está por vir? O homem parecia falar exclusivamente em enigmas, Júlia pensou. Para qualquer pessoa isto teria sido intensamente irritante. Gaio sorriu para ela e continuou. Você entrará para o mais profundo da floresta durante esse tempo. Descobrirá se é realmente a libertadora por quem temos esperado. Você permanecerá lá por um tempo e depois voltará para cá, para este jardim. Marcamos para amanhã a grande recordação. A grande o quê? Júlia repetiu. É sobre isso que você me falou antes, quando todos vêm contar histórias? Helena deu um passo à frente. Seus olhos estavam brilhando e pela primeira vez Júlia vislumbrou a alegre jovem que ela deve ter sido num lugar e num tempo diferentes. Ela falou com uma voz serena e de alguma maneira distante. Nós viemos de uma terra longínqua, Lady Júlia, e fomos trazidos pelos mares até esta ilha. Seria um novo começo para nós como povo. Seríamos o povo do nosso bondoso Senhor numa boa terra. Quando nossos ancestrais chegaram a Edim, Marcos disse-lhes que marcassem sua chegada a salvo no novo paraíso. Todo ano, a história da viagem pelo mar até esta ilha seria contada novamente. Nós nunca esqueceremos desse momento da nossa história, nem da fidelidade daquele que nos trouxe até aqui. Marcos foi o primeiro a contar a história.
no grande salão da fortaleza do Senhor dos Exércitos. É uma lembrança solene do nosso passado. Nossa identidade como povo é tão intimamente entrelaçada com esse evento que não podemos jamais esquecê-lo. Os lordes tenebrosos pensam que suprimiram o evento impedindo que ele acontecesse no castelo. Eles sabem que a maneira mais certa de destruir um povo é apagando a memória de seu passado. Mas este jardim foi construído para lembrar o passado e olhar para o futuro. Ela sorriu para o monge. Gaius é quem guarda as nossas histórias. Nós vimos e esperamos pelo libertador. E então, olhando para Gaius, seus olhos ficaram tenebrosos. Claro, não há muitos que podem vir para lembrar. Muitos dos fiéis são escravos no castelo. Sua voz diminuiu e Gaius continuou a história. Nós precisamos de você aqui para a grande recordação, Lady Julia. Se você acreditar que o Senhor dos Exércitos a chamou para libertar-nos dos lordes tenebrosos, então você será aclamada nossa libertadora e deverá encontrar as respostas para a grande pergunta de Eidi. Só assim poderemos ter esperança de sermos libertados do poder maligno dos lordes. Júlia ficou totalmente confusa. Pergunta? Que pergunta? Não conheço este lugar o suficiente para... Gaius acalmou-a. Júlia, nós precisamos saber por que os lordes de maior confiança de Marcos traíram nosso paraíso. Precisamos saber como esse mal pôde aparecer neste lugar. A não ser que saibamos a raiz do mal, nunca teremos a capacidade de restaurar este paraíso, para que ele seja o que deveria ser. Precisamos destruir a origem desse mal antes que possa contaminar a outros. Ele sorriu ao ver sua expressão, um olhar de concentração intensa e total confusão, e segurou suas mãos. Se você for de fato a libertadora, não lutará sozinha. O Senhor dos Exércitos estará com você. Ele a guiará e lhe dará novo poder enquanto você busca as respostas. E eu darei o meu melhor, Gaius. Eu sei que dará. Ele apertou suas mãos enquanto seus olhos sorriram para ela. Você deixará esse jardim dentro de 2 horas e entrará mais para dentro da floresta. Mas agora deve descansar. Precisará de toda força para o que está por vir.